Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje, a minha querida amiga Cibele Nogueira. Tudo bem com você, moça? Tudo bem, Vini. Como você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Ó, para quem não conhece a Cibele, é uma empresária, mentora, palestrante. Ela está criando um evento fantástico, que é o Lake Business, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Mas, a primeira pergunta que não quer calar é: quem é a Cibele? Bom, vamos lá, né? Cibele é uma mentora, como você disse. Antes de mais nada, na vida pessoal, é uma mãe, esposa, casada com o Eduardo, mãe do Matheus, e tenho a Isabela como enteada também. Uma família linda, abençoada. Amém. É isso aí. E tenho muito apoio deles para essa carreira que eu resolvi seguir, né? Então, para quem ainda está pensando em se tornar empreendedor, eu sou uma pessoa que super incentivo, porque eu tenho aproximadamente 20 anos de experiência no mercado corporativo, no mundo corporativo. Tive muito sucesso, fui muito bem sucedida no mercado corporativo como líder de pessoas, gestora de pessoas. Trabalhei como gerente regional numa grande empresa na área financeira. E resolvi fazer essa transição de carreira para o mundo do empreendedorismo. E foi aí que nasceram vários projetos. Então, eu descobri, né, obviamente, que durante os 20 anos a gente já tem que ter uma veia empreendedora para conseguir se sustentar no mundo corporativo também. Mas, ao sair, eu descobri essa veia empreendedora para vários negócios. Então, hoje, além, né, da Lake Business que você citou, eu também tenho a Moriá Desenvolvimento, que é uma empresa de desenvolvimento humano. E foi partindo dela que eu consegui conexões com outras pessoas para poder fazer essa criação da Lake Business junto com a Eliana Garrossini, que é minha sócia e parceira maravilhosa nesse projeto. É que você também faz outros eventos, outras palestras e tudo mais, e a gente já vai chegar lá. Isso. Mas eu gosto muito de ir na raiz. Então, lá no comecinho, seus 14, 15, não sei qual idade você começou ainda, mas o que você começou? Qual foi o primeiro trabalho? O que te motivou aí para o lado do desenvolvimento? Conta um pouquinho da sua história. Desde quando eu me entendo por gente, isso é algo que eu nunca falei, viu, Vinícius? É que eu gosto muito de ir na raiz mesmo. Isso é algo que eu nunca falei, mas desde que eu me entendo por gente, eu tenho essa veia solidária com as pessoas. Legal. Então, quando eu saía a pé mesmo com a minha avó, com a minha mãe, para fazer alguma compra com elas, eu pegava na barra da saia da minha avó e falava: "Vó, essa pessoa está precisando de ajuda, a gente precisa ajudar". Então, eu tenho uma questão de sociabilidade e de cuidado com as pessoas muito grande, desde a parte de caridade até a parte mesmo de relacionamento. Então, todo relacionamento que eu construo, eu tenho essa preocupação com o ser humano, de fato. Então, antes da relação profissional, eu procuro ser um excelente ser humano. Eu acho que isso é algo que, se todo mundo levasse ao pé da letra, a gente teria um mundo muito melhor. Concordo plenamente. Eu costumo falar, né, que muita gente essa é a época do networking, que tem que fazer networking porque tem. Mas, na verdade, a maioria das pessoas agora estão mais interesseiras do que interessadas, né? Tanto é que o networking, a essência do networking era para ter uma pessoa que fosse interessada para que depois viessem e a gente acabava gerando negócios. Exato. Tanto se tornou ruim isso que hoje agora a moda não é mais networking de fato, é netweaving. Que netweaving é essa conexão olho a olho, conexão mais genuína, entender quem é a pessoa, entender a necessidade dela antes de fato da gente fazer qualquer tipo de negócio. E eu gosto até bem disso, porque era para ser assim o tempo todo. Exatamente. Você falando desse caso social, é bem isso, né? Na verdade, porque você tem que entender a essência da pessoa. É isso. E, assim, eu acredito que isso é possível, tanto no mundo corporativo como no empreendedorismo. Eu acredito muito nisso, assim, as pessoas conseguem ser de alta performance tendo olho no olho como seres humanos que são. E eu, como sempre fui líder, com 14 anos eu trabalhei como recepcionista de dentista,
depois fui recepcionista de outros especialistas médicos, depois eu fui fazer estágio no curso técnico de secretariado. Então, tem uma jornada, né? Nossa, Fiz faculdade de tava turismo. bem na área da saúde mesmo, assim, já tava, né? Aí fui fazer a faculdade de turismo, viajei o mundo inteiro também, graças a um dos empresários que era meu gestor. Então, eu tive muitas possibilidades de poder me conectar com pessoas de culturas diferentes, com pessoas de níveis sociais diferentes. E eu sempre consegui manter a minha essência. Então, eu acho que isso me faz ter conexões muito facilmente com as pessoas, sabe? E olha que, assim, na cultura europeia, as pessoas tendem a ser um pouco mais frias, né? Sem contato físico e tudo mais. E ainda lá eu conseguia estabelecer muitas conexões. Então, eu tenho essa facilidade, eu gosto disso, mas porque eu acredito que eu me conecto, de fato, com o ser humano. Sim, e eu vou até um pouco mais profundo no lado espiritual agora. Papai do céu que habita dentro de você, habita dentro de mim. E aí você acaba gerando essa conexão, né, queira ou não queira, com Sim. algumas pessoas. Né? Porque eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, só por isso que eu tô dando um pouquinho de spoiler aqui. E como que surgiu a Moriá? A Moriá, logo que eu saí do banco, uma grande amiga, ela me chamou e falou: Cibele, a gente precisa fazer um projeto juntas, eu estava te esperando. Né? O nome dela é Isabela. E hoje a gente não está mais juntas. Eu estou sozinha com a Moriá e ela seguiu outro caminho. Mas ela foi uma pessoa que me ajudou muito, porque eu acho importante dizer, eu vou dizer uma questão aqui muito de saúde, saúde mental, inclusive, que é importante demais no dia a dia, né, nos dias atuais. Quando eu saí do banco, eu falei assim, agora eu estou livre para empreender. Por onde eu começo? E aí, esse tempo, essa liberdade, me fez entrar numa depressão, porque eu não sabia por onde começar. Afinal de contas, eram 20 anos fazendo a mesma coisa, né? Uma gestão de pessoas, uma rotina. um trabalho. Exato. Uma rotina que você tinha horário para acordar e já tinha trabalho, até a hora de dormir tinha trabalho, então trabalhava mais de 12, 14 horas por dia. E aí, de repente, eu tive isso. E aí, ela me ajudou muito. E quando ela me fez essa ajuda, aí eu comecei a criar. E o nome da empresa, inclusive, né, eu sou cristã, enfim, veio numa oração mesmo, um pedido de oração. Então, eu falei, eu quero criar uma empresa de desenvolvimento humano. A Isabela também queria. Aí nós tínhamos escolhido um nome, só que quando a gente foi olhar o nome já estava com a marca registrada. Sim. E aí eu falei, não, vamos pensar em um outro nome. E aí pedi para Deus numa oração e aí me foi enviada uma passagem bíblica e aí veio o nome Moriá Desenvolvimento. Então, que vem do Monte Moriá, né, onde Abraão subiu para entregar seu filho Isaque a Deus, e aí Deus viu a fidelidade dele e falou que ele não precisava mais entregar o seu filho à morte, né? Então, eu vi ali que a fé, a fidelidade dele é o que eu tenho também e que tinha tudo a ver comigo. Então, hoje, eu tenho a empresa que eu tenho o maior carinho por ela. E aí, depois, entrei em outros projetos, entrei um pouco no mundo da política, fui ajudar algumas pessoas em campanhas políticas também, justamente por conta da minha facilidade de conexão com as pessoas. E aí, depois disso, foi quando eu conversei com a Eliana Garrossini e falei com ela sobre nós fazermos uma imersão internacional, que eu não sei se é a hora de falar ainda, se você quer esperar. Não, pode, a gente pode já ir abordando. É que, cara, vamos lá. Primeiro, eu amo essa passagem, e aí eu fiquei aqui travado nessa passagem, porque tudo é sobre Jesus Cristo. E se você parar ali no Monte Moriá, que é Abraão, tudo, ele já estava meio que prenunciando a vinda de Jesus. Porque é o Cordeiro Perfeito. Ele precisava saber que a humanidade poderia entregar o próprio filho, e por isso que ele testou Abraão, para que Deus pudesse entregar o nosso filho. Então eu fiquei preso muito nisso, né? Porque eu gosto dessa passagem. E sobre o evento Lake Business, já que a gente está entrando no assunto, me conta, você teve essa iniciativa com a sua amiga, mas você já vinha com antes, né? Outros eventos antes. Ou não, esse é o primeiro, assim? A primeira imersão internacional é essa. Internacional é essa? Isso, Como eu me formei em turismo, a Eliana mora na Suíça. E uma vez, por um acaso, ela me ligou para nós falarmos sobre uma questão dela aqui no Brasil.
E aí eu consegui ajudar, e aí ela falou assim, eu falei para ela, Eli, você está aí na Suíça, vamos fazer uma imersão internacional para empreendedores? Que vai ser em setembro, né? Vai ser em setembro, dia 21. Já aguardem aí. 21 a 28 de setembro, uma imersão incrível. Se você for palestrante, tem espaço para palestra nela também. Com certeza. Tá? Então, e aí nós conversamos e aí de onde surgiu o nome, né? Você vê que eu gosto dessa coisa do nome, né? Tudo tem que ter muito significado. Muito bom, inclusive. Isso. O Lake Business, ele vem porque na Suíça, onde a Eliana mora, a gente tem 3 grandes lagos muito famosos lá. O Lago Maggiore, que faz divisa com a Itália, e esse lago tem uma ilha que se chama Isola Bella, e essa ilha foi onde morou o último rei da Itália. Então, a gente vai, inclusive, fazer visita nessa ilha. Que legal. O Lago de Como, que é muito comum lá para as pessoas locais. Eles fazem muitos passeios lá. Ele fica do lado da Itália também. E o Lago de Lugano, que fica no lado da Suíça. E o Lago de Lugano é mais sofisticado, né? Então, tem três lagos diferentes. E aí a gente fala assim, nossa, Cibele, mas visita nos lagos? Sim, porque a vista é paradisíaca. Então, o hotel onde nós ficaremos hospedados... Desculpa, pode falar. Não, e é algo totalmente diferente, né? Porque você não vê tantas imersões neste quesito. Porque você fala de imersão ou você fala de palestra, a pessoa já vê um local fechado, onde você tem ali a palestrante ensinando tudo. Mas não, olha só como que é legal o Lake Business. Ela é literalmente uma imersão de 7 dias, já começa por aí, né? Que Sim. Normalmente a imersão é de 2, 3 dias. Mas tem todo um passeio, tem toda uma estrutura por trás. Tem a visita nos 3 lagos, que só por si só já é maravilhoso, né? Contemplar a obra de Deus, né? Como você falou, é paradisíaco. Eu posso já dar os spoilers? Pode, já tô, é que eu gostando. Eu falei, cara, eu tô aqui. Aí depois tem o passeio na Lindt, onde a gente vai fazer o próprio chocolate, é isso? Você já deu spoiler pra todo mundo. Gente, não era pra falar. Eu perguntei. Mas conta, eu vou deixar com você falando. Continuar. Gostei de ver, parabéns, Vini. Eu já tô semi-vendendo aqui o negócio. Muito bom. A gente tem a visita... Como que vai funcionar a imersão? A imersão, a gente pensou em algo muito sofisticado, mas ao mesmo tempo muito inovador, que é o que a Suíça propõe. Mas, óbvio, terão outras edições em outros países, mas o primeiro será lá. Né? Então, o nome vai ficar fixado como Lake Business mesmo, porque é para a gente sempre recordar da nossa essência, de onde nós surgimos. E aí a gente preparou tudo com muito capricho. Então, as pessoas vão chegar pelo aeroporto de Milão, a gente já vai ter um transfer privativo para levar até o hotel. E aí as pessoas ficarão hospedadas no mesmo hotel onde vai acontecer todas as palestras. Então, a princípio, as palestras ocorrem todas as manhãs e à tarde ocorrem todos os passeios. E aí foi o que você falou, assim, qual é a proposta diferencial da Lake Business? É que a gente quer ser, ao mesmo tempo, uma imersão que ensine as pessoas a ter desenvolvimento pessoal, ter desenvolvimento profissional, mas a gente também quer oferecer às pessoas o lazer durante a imersão. Que é o que a gente chama de blazer. Blazer. Yes. Tá vendo só, né? Olha a diferença. É o blazer, né? Que é o business mais leisure. Que é o negócios mais lazer. E aí você fala, negócios? Sim, porque a gente vai fazer networking pra caramba, né? Então, tem muito networking que vai acontecer durante Lake Business e muito lazer também vai acontecer. Com algo que a gente adiciona a esse termo, que é essa conexão, a troca de networking, o desenvolvimento humano, de fato. Então, isso tudo é um adicional que não tem no Blazer, mas com a Lake Business vai ter. Né? E os passeios, eles não serão passeios aleatórios, eles serão passeios que a gente está dizendo como experiência imersiva, porque a gente vai dar desafios aos participantes e depois, no dia seguinte, antes de começar a palestra, vai ter um debriefing para poder falar sobre como foi a experiência de acordo com aquele tema que a gente vai dar como desafio para a pessoa. E isso serve para todos os públicos, praticamente, né? É mais focado em empresários e empreendedores, né? Até por causa do networking e tudo mais.
mas a área de palestrantes também, para se palestrar internacionalmente, ganhar o certificado, Sim. o book de fotos e os vídeos que você mencionou, Olha, que eu já estou até revendendo. Ele sabe tudo, gente. Né? Ele sabe tudo. É importante também, então se você é palestrante e está ouvindo, quer falar com a Cibele, já aproveita. Eu sei que não era para fazer um merchan de uma venda, né? Mas já que a gente está conversando aqui, né? Aproveita, @Cibele S. Nogueira, mas tem o profissional mesmo, que é o da Lake Moriá Business. Desenvolvimento. Tem o da Moriá Desenvolvimento, que é Moriá Desenvolvimento mesmo, e tem o Lake Business também. Com H, né? Moriá H. Moriá com H, isso. E o Lake Business é o Instagram do evento. Da imersão, exatamente. Show. Já agora já estão sabendo. É isso aí. Mas voltando um pouquinho para a Cibele. Claro. Vamos tentar desmistificar, porque tem muita gente que fala sobre desenvolvimento pessoal e não entende o todo. O que é desenvolvimento pessoal como um todo? Hoje em dia, olha que engraçado, enquanto eu estava ali aguardando, tinha uma dupla falando sobre comportamentos humanos. O quanto as pessoas chegam, até professores, chegam em um determinado local para dar uma aula e já começa a falar das habilidades técnicas. Ah, eu vim aqui hoje para dar uma aula de TI. Eu vi isso ali fora, gente, acabei de ouvir. E o que foi interessante? Às vezes, a pessoa que veio até aqui, ela não sabe o que significa o TI. Então, a gente precisa ser mais conectado com o outro ser humano. Uhum. Então, por isso que assim, essa empatia para com o ser humano é muito importante para o desenvolvimento pessoal. Uhum. Então, às vezes, as pessoas não sabem o porquê que elas têm algum problema ou porquê que elas ignoram alguma situação. Elas apenas ignoram, elas apenas não sabem. E aí, a gente que tem esse conhecimento de desenvolvimento humano, que nada mais é de tirar a pessoa de um estado A e provocar uma transição, uma mudança para um estado B, para um patamar acima, né? De forma que ela possa viver conectada com o seu potencial, conectada com o seu propósito de vida, ela possa viver de uma forma plena, né? Que é o que eu acredito que Jesus, que Deus propõe para a gente. A nossa verdadeira identidade, né? Exatamente. Então, o ser a gente mesmo, a gente só vai conseguir saber quem nós somos de fato quando a gente estiver completamente desenvolvido pessoalmente. Isso é uma busca para o resto da vida, sim, né? Mas eu acredito que o meu papel, como eu estudei muito desenvolvimento humano, é fazer com que as pessoas saiam de um determinado patamar de até, entre aspas, ignorância de estado, ignorância de conhecimento, mesmo, de percepção, para que ela possa viver de uma forma plena, para que ela possa viver de uma forma que ela se conecte com o propósito de vida dela. Sim, é porque eu perguntei sobre desenvolvimento, porque a maioria das pessoas até entendem algumas ferramentas que estão no mercado, né? Sei lá, o DISC, o de temperamentos, o MBTI. Ou já ouviu inteligência emocional, né? Ou até inteligência emocional. É uma outra coisa, que inteligência emocional é só uma das 8 milhões de coisas, inteligências que existem, né? E a pessoa foca na inteligência emocional. Por isso que o desenvolvimento humano como um todo, eu acredito que é maravilhoso a gente entender exatamente qual é o seu propósito, quem você realmente é, para que você tenha as ferramentas. Porque só ferramenta por ferramenta você não consegue identificar nada, né? Não. Vou dar um exemplo. Para que serve? Por que eu sei que eu sou fleumático mediador, se você não entende nem o que é e para que é? Exatamente. Né? É isso. Às vezes tem pessoas que preferem, inclusive, comprar um teste e fazer a leitura dele sozinha, mas a mudança não é a mesma se você tiver uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano te explicando, te dando uma devolutiva, para explicar de fato o que você faz com essa ferramenta. Né? E agora, eu tenho uma devolutiva, o que eu faço com ela de fato? Para que ela me serve? Né? O que ela vai me provocar de mudança para eu poder sair desse estado de comportamento A e ir para um estado de comportamento B. Né? Então, você tocou muito bem nesse assunto. Eu acho que os profissionais da área de desenvolvimento humano estão aí para isso, para poder contribuir positivamente na vida das pessoas. Sim, até para poder identificar quais são os padrões que essa pessoa está, para que ela possa ir realmente para um próximo nível, exatamente, né? Que é o principal papel. E é maravilhoso, né, Vini? Porque quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho com as pessoas, às vezes a gente faz uma pergunta que para a gente é tão óbvia, mas para a pessoa não é nada óbvio. E aí essa pergunta faz com que a pessoa tenha um start e que ela consegue criar movimentos diferentes
né? Porque, de fato, neurocientificamente falando, ela cria novos caminhos neurais para poder mudar o comportamento dela e crescer, né? E mudar, de fato, né? Então, isso é maravilhoso. Quando a gente vê, através de uma mentoria, por exemplo, o desenvolvimento das pessoas, de onde elas saíram e o que elas conquistaram, eu fico muito feliz. Eu falo que, de fato, eu vivo o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a tirarem o potencial delas que existem já dentro delas e colocar isso para fora, externalizar, porque quando elas colocam isso para fora, elas conseguem viver em plenitude. É sobre isso, é sobre viver sob plenitude. É que a maioria das pessoas, elas não entendem, fala muito sobre propósito, mas elas não entendem o porquê, o como e onde elas devem ir. Exato. Eu acho que um profissional do desenvolvimento humano, ela consegue entender todos esses padrões, porque ele consegue olhar o todo mesmo. Às vezes é como você falou, é uma percepção tão natural da conquista e ela não tá vendo, não tá na frente dela. Exato. E quando a gente vê um macro das coisas, as pessoas às vezes estão tão presas, né, no que tem que fazer, eu tenho que fazer rotina, tudo, que ela não entende o macro do negócio. Exatamente. Eu entendo um pouquinho dessa área, mas porque eu sou mentor e acabo ajudando as pessoas com estratégia de marketing digital, né, marketing empresarial. Sim. Mas eu sempre busco parceiros, por isso que eu trouxe a Sibeli aqui, inclusive, justamente para isso. Mas sim, quando você percebeu que, cara, eu preciso trabalhar com desenvolvimento, porque eu sei que você já teve lá no começo, né? Você puxava a saia da sua avó e tudo para esse lado. Você trabalhou no banco por um bom tempo, inclusive com gestão e tudo mais. Quando que foi esse start, assim, fala, cara, eu realmente estou trabalhando do que eu gosto? Teve uma ocasião dentro do banco ainda, que eu era gerente geral de agência por 8 anos consecutivos. E aí eu queria ser promovida a qualquer custo. E na minha área tinha um cargo determinado que a gente poderia concorrer para ser promovida. E eu não consegui participar daquele processo seletivo, fiquei muito frustrada. Né? Eu era muito boa, sempre tive altas performances, sempre tive avaliações positivas, enfim. E aí teve uma ocasião que surgiu uma oportunidade para ser gerente regional de uma outra área. E eu participei do processo e passei. Quando eu assumi, eu falei... aliás, antes, assim, durante o processo seletivo, que foi bem concorrido, durante esse processo, aconteceu de vir uma pergunta. Por que você quer ser gerente regional? Né? E aí eu falei... Eu quero poder ajudar mais pessoas do que eu ajudo na rede de agências. Porque na minha agência, eu cuidava lá de 20 pessoas. Mas como gerente regional, eu iria cuidar de 200 pessoas. Então, ainda dentro daquele meu ambiente, que era o meu ambiente daquela época, eu saí de um espaço de contribuição na vida de 20 pessoas para um espaço de contribuição na vida de 200 pessoas. Né? Diretas e indiretas, eu fiz isso na vida das pessoas. E depois, quando eu vi que o meu trabalho não estava mais conectado com o meu propósito dentro do banco, eu comecei a fazer os cursos de desenvolvimento humano. E aí eu vi que, através do empreendedorismo, eu não iria mais me limitar a 200 pessoas, que eu tenho o mundo inteiro disponível para eu poder me conectar. Então, é isso que o empreendedorismo traz para mim de conexão com o meu propósito de vida. E uma coisa já meio que já levou a outra, porque a próxima pergunta ia ser sobre a sua mentoria, o porquê que te levou a essa mentoria, mas isso já está meio que respondido já. Né? Lógico, eu quero ajudar mais pessoas, eu criei a Muriel para desenvolvimento, eu já imagino que o próximo passo seria constituir a sua mentoria e palestras justamente para poder atender o máximo de pessoas possíveis. Nossa, que legal. Exatamente. Né? A Moriá hoje, ela presta consultoria para empresas também ou é mais público geral? A gente nasceu há menos de um ano, né? Vai fazer um ano agora em julho. Então, é uma empresa que está engatinhando. Eu tenho muito orgulho disso, não tenho vergonha de falar sobre isso. Mas ela tem um público pessoa física e jurídica, sim. Porque a minha experiência dentro do mundo corporativo é muito grande. Então, treinamentos corporativos... criação de cultura organizacional, que é algo que falta muito nas empresas. E isso tudo eu sei fazer o beabá.
Então, eu consigo contribuir muito na vida das empresas, dos empreendedores, empresas desde pequeno até grandes portes mesmo. E na pessoa física, que é onde, pela minha conexão com as pessoas do histórico, eu tenho, é onde as coisas fluem mais rápido. Né? Mas aí eu faço mentorias, inclusive, em grupo, por causa da quantidade de pessoas, para eu poder conciliar com a minha agenda. Então, na parte de pessoa física, a mentoria é individual e mentoria de grupos, e na pessoa jurídica, os treinamentos e consultoria mesmo para a empresa, para a criação de políticas de pessoas, vamos dizer assim. Sim. É que você até falou sobre cultura empresarial, e cultura empresarial é realmente uma dos pilares mais quebrados dentro de uma empresa. Exatamente. Ultimamente. E aí isso acaba gerando não performance e tudo mais. Rotatividade. Entendi. Me conta um pouquinho mais, como que é o processo de desenvolvimento de tudo isso? A criação, você diz? Bom, como eu estudo muito, eu gosto de estudar e leio muitos livros, enfim. Então, juntei isso tudo com a experiência que eu tive dentro do banco. Lá eu participava de muitos projetos paralelos à minha função. Então, e muitos em parceria com a área de pessoas do banco. Então, tudo aquilo que eu gosto, eu já fazia também para além do meu cargo. Naturalmente. Naturalmente, exato. Então, a construção por exemplo, da cultura organizacional, ela se constrói junto com as pessoas da empresa, não apenas com o dono da empresa, mas com as pessoas que já trabalham na empresa. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu sempre faço uma atividade inicial com todos os colaboradores, eu reúno todos os colaboradores da empresa para poder entender pilar a pilar da empresa, negócios, área de pessoas, riscos, as tarefas operacionais. Então, todas as áreas que aquela empresa tiver, a gente separa ali em pilares e pergunta para as pessoas o que está indo bem, o que não está indo bem, o que você tem como sugestão, o que você gostaria de mudar. E aí a gente pega todas essas informações e depois junta, reúne tudo isso num sistema para poder fazer uma reunião ali com o dono da empresa, para a gente poder para poder mudar a mentalidade dele, né? Para poder, porque o bem é para ele, né? O bem é mais nada, antes de mais ninguém é para ele mesmo, né? Porque se ele criou aquela empresa, ele quer que ela seja bem-sucedida. E para ela ser bem-sucedida, ele precisa de pessoas. E se ele precisa de pessoas, ele precisa ouvir as pessoas. E se as pessoas estão ali dizendo o que está certo, o que não está, o que incomoda, o que gosta, ele precisa dar ouvidos, né, para a gente poder criar essa cultura organizacional, porque a cultura organizacional ela muda a forma das pessoas trabalharem, né? Então é uma mágica, assim. Você acaba não entrando só na cultura, mas nos processos também, né? Tudo, porque queira ou não queira, tudo. você trabalhando com os processos, a alta performance já começa a mexer também. Eles pedem muito por treinamentos, né? Então, assim, a maioria dos funcionários eles sempre falam de serem reconhecidos, falam das questões salariais e tudo mais, mas isso eles falam muito menos. Isso é muito menos relevante do que o reconhecimento, de fato. Então, eles gostam de ser reconhecidos, eles gostam de ser valorizados, eles gostam de receber treinamentos, de ter um momento todos juntos para poder conversar o que cada área está fazendo, porque às vezes eles não conseguem nem conversar entre áreas. E eu que vim de uma empresa muito grande, de 100 mil funcionários, isso é fato. Então, e lá a gente tinha começado a fazer movimentos das áreas se integrarem para se conhecerem. Então, aqui, agora, no meu trabalho como empreendedora, eu consigo fazer com que as empresas façam isso de uma maneira mais rápida para que a empresa dela tenha sucesso também mais rápido. Legal. Eu costumo falar que você precisa ter 5 pilares, né, dentro de uma empresa, que é gestão de processos e gestão de pessoas, a gestão financeira, marketing e vendas. A minha área específica é mais marketing e vendas. Sim. Mas eu não deixo de riscar um pouquinho no financeiro, porque o financeiro é o que vai ditar o que o marketing vai investir ou não. Gestão de pessoas e gestão de processo é muito mais a sua área. Porque, queira ou não queira, você trabalhando na parte cultural, você acaba gerenciando isso. Com os 5 pilares funcionando, qualquer empresa ela acaba
aumentando os seus lucros. Vamos colocar Exatamente. o português claro, né? Ela vai É crescer isso. quando tá isso. Eu sei que existem outros departamentos, outras culturas, outras coisas. Mas pelo menos esses 5 principais têm que estar conversando, né? Concordo com você plenamente. E na parte de gestão de pessoas é algo que ainda as empresas não acreditam grandemente que pode mover ponteiro de lucratividade. Eles não associam isso ainda diretamente com as vendas da empresa, com a lucratividade. E isso precisa ser quebrado, né, o quanto antes, porque E na verdade é um dos pilares principais, né? Exatamente. Porque é muito fácil, acho que pela rotina da empresa, para ela é muito fácil contratar, demitir e ter essa rotatividade do que investir necessariamente numa cultura. Mas a gente vê empresas muito grandes fazendo isso. Então, o que eu faço? Eu modelo as grandes empresas. Né? Essa minha parte de estudos é o quê? Ver o que as grandes empresas no mundo estão fazendo e eu modelo isso para que as pessoas consigam fazer isso nas suas empresas também. Entendi. Porque queira ou não queira, você ensinando para as pessoas, você sabe literalmente como vender. Porque acho que a base da venda é literalmente conhecer, né, as pessoas. Exato. E saber como perguntar, saber como interagir, saber todos esses princípios. Pô, legal. Isso. E, Sibeli, quando a gente volta um pouquinho no seu tempo, que você construiu a Moriá, quais são os seus passos para o futuro? Olha, primeiro eu quero me consolidar nesse mundo acho que no mundo de pessoa física eu já estou bem adiantada diante daquilo que eu quero. Tem infoproduto nascendo, logo, logo vocês vão ver. Agora, na parte de pessoa jurídica, é algo que eu estou semeando ainda, porque eu tenho muito mais interesse também em ocupar parte da minha agenda com isso. Então, esse é um grande avanço aí dentro dos pilares de crescimento da Moriá. E essas parcerias, eu não pretendo trabalhar só a marca Moriá, eu pretendo trabalhar as parcerias como eu faço a parceria Lake Business com a Eliana, enfim. A gente se conectou agora também. Sim. E a gente faz as parcerias, enfim. É isso. E tem outros já assim em vista, outros além do Liquibiz, ou focado total, né? Porque setembro tá bem perto. Eu tenho feito algumas palestras também, né? Então, na parte de palestrante, eu tenho feito palestras, tenho 2 palestras marcadas, uma na cidade de Suzano, ali no Alto Tietê, e uma em Porto Alegre, que vai acontecer em agosto, e tem uma no forno ainda aí para Ribeirão Preto também, que está nascendo. Então, essas palestras são todas de desenvolvimento pessoal e profissional para empreendedores e líderes. Esse é meu público. E eu espero que flua isso, porque eu quero realmente impactar a vida das pessoas de forma positiva. E, para além disso, assim, como eu tinha dito, na Lake Business, a gente pretende fazer outros países de formação. Sim. A nossa ideia é de que a gente faça pelo menos 4 imersões por ano. Legal. E aí em lugares diferentes. Uma no Brasil e outras 3 fora do Brasil. Então, sempre uma na Suíça. Vou falar já para vocês, tá? Sim. Um spoiler aqui. Eu tô tentando. Vocês estão vendo que eu estou distraído. Uma em Dubai e uma na Toscana. Uau, que legal. Vamos ficar no aguardo, né? Vai acontecer, se Deus quiser. Legal. E uma última pergunta. Você falou sobre liderança aí, me veio na cabeça. O que transforma um bom chefe em um líder? Porque tem pessoas aí que não sabem, né, lidar com esse tipo de situação. No começo da nossa conversa, a gente falou sobre habilidades técnicas e comportamentais, né? Assim, habilidades técnicas que a gente já vai falando o termo técnico, às vezes as pessoas não entendem e tudo mais. Então, acho que um gestor, ele fala só sobre comportamento técnico, né? Só sobre habilidade técnica. E um líder, ele consegue desenvolver as pessoas nas suas habilidades comportamentais, que é mais difícil, né? Porque, afinal de contas, a gente pode ter uma cultura que a gente absorveu através dos nossos pais, com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, e que se torna, às vezes, inflexível para determinadas coisas. E um bom líder, ele consegue quebrar essa inflexibilidade, tornar a pessoa um pouco mais adaptável, e essa adaptabilidade faz com que esse profissional ele cresça. Então, o líder é aquele famosa soft skills. Soft skills. Então, eu acho que o que diferencia um gestor do líder é que o líder ele consegue trabalhar o colaborador de forma completa, desde as hard skills, as soft skills, as mad skills e todas elas. Legal, porque assim, na minha percepção, tá? E aí depois você me completa se eu estiver errado ou não. Quando a gente pega uma determinada pessoa, a gente tem que entender primeiro
o que faz parte de quem ela realmente é ou do comportamento dela. Você Exato. que trabalha com desenvolvimento humano, você vai falar muito melhor que isso. É isso. Porque a maioria das pessoas, elas têm essa parte de comportamento, como você mesmo falou, né? De pais, de mães, da pressão, às vezes de trabalhar em diversas empresas. Banco, você pode falar mais do que eu nesse caso. Cara, banco Tô até mais leve hoje. é porradeiro, né? Queira ou não queira. Ela te força uma pressão, e não falando mal dos bancos, peço desculpas amor aqui. de Deus, mas é porque realmente tem uma pressão envolvida e acaba meio que moldando a pessoa. São poucas as pessoas que são realmente adaptáveis para isso. É isso. Me fala um pouquinho sobre como que você reconhece uma pessoa que ela é natural dela para que ela trabalhe mais leve do que uma coisa que é comportamental. Eu estudei uma pós-graduação que eu fiz de constelações sistêmicas integrativas. E ela me ajuda muito no dia a dia. Mas eu já tinha esse feeling antes também, né? Então, a constelação, ela te ajuda a ver sistemicamente, naquela hierarquia familiar, quais são os padrões de comportamento, se existem feridas e traumas na vida daquela pessoa que faz com que ela tenha o comportamento atual da forma que é. Então, só que como eu já tinha esse feeling antes, a constelação, para mim, ela caiu como uma luva. Então, eu consigo... por exemplo, às vezes tem algum líder que fala: aquele colaborador é um problema e tal. Eu nunca acho ninguém um problema. Talvez o problema esteja nele. Mas, também, pode acontecer. Todos nós temos problemas, mas não somos problemas, né? Sim. Então, eu tenho a paciência de ensinar as pessoas a olharem o que tem por detrás, olhar o que tem na essência, desde a essência daquela pessoa. Então, eu consigo visualizar ali, por exemplo, nesses dias aconteceu, vou trazer esse exemplo de forma rápida, aconteceu de uma mentoranda, ela falar que ela não queria fazer sociedade, e aí a parceira dela, que age praticamente como líder dela, fala assim: ela não quer porque ela desconfia de mim. Ela não quer ter essa parceria comigo. Aí eu falei: não é isso. O que aconteceu na história da tua família? Alguém quebrou na sociedade? Alguém teve alguma traição na sociedade de empresas? E aí ela começou a chorar. Ela falou: Cibele, eu nunca tinha associado isso. E é exatamente isso. O meu pai sofreu isso na sociedade que ele tinha. E eu não quero mais levar adiante, né? Eu não quero mais levar adiante sociedade, mas, na verdade, eu quero. Só que isso ficava preso aí no meu inconsciente. Então, onde eu quero chegar com isso? Entra um pouquinho nas crenças, quebra isso. Exato. Mas, às vezes, está tudo no subconsciente da pessoa. Ela nem tem consciência de que isso está acontecendo na vida dela. Então, a gente, como líder, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, empatia, para poder ver aquilo que impacta o comportamento do dia a dia da pessoa. Comportamento atual, porque as histórias da gente criam a nossa modelagem de personalidade. E aí, se a gente tem uma personalidade, a gente não vai morrer com a mesma personalidade. Mas a gente precisa ter pessoas ao nosso redor que nos desenvolvam, que estejam perto da gente para nos desenvolver e fazer com que a gente cresça. E os melhores líderes são esses, que tiram a gente da zona de conforto. É isso que eu ia falar. Um bom líder, na verdade, ele não vai trabalhar só com o que precisa ser feito, mas sim entender o desenvolvimento humano dele. Então, por isso que é bom. Quer se tornar um bom líder? Contrata a Cibele, conhece um pouquinho do desenvolvimento humano e depois se torna um bom líder para sua empresa. Ou que você quer angariar novos cargos, é justamente esse tipo de profissional aqui que você precisa colar junto. É isso aí. Eu faço muito mentoria para pessoas que querem crescer na carreira. Eu falo que meu índice de sucesso é 100% e ninguém pode me atrapalhar. Olha só, já é um grande desafio. Tem que passar nos processos seletivos. Sim, infelizmente o nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria muito de que você desse uma última palavra para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje. Agradeço ao Vini por isso, tá? E eu quero deixar uma mensagem para vocês que, assim, se conectem com o propósito de vida de vocês, tentem entender qual é o propósito de vida de vocês, para que vocês consigam vivenciar essa jornada, essa vida maravilhosa com plenitude, porque é o que a gente merece, é o que Deus deseja para as nossas vidas. E contem comigo na parte de desenvolvimento humano, contem com o Vini também. A gente está aqui para ajudar, para somar. Se quiser, pode mandar uma mensagem, um direct, que eu respondo todos vocês.
Muito obrigada. É isso aí. E como vocês sabem sempre, né? Aproveitem para seguir o Instagram dela, @CibeleSCNogueira. Tem o da Moriá com H Desenvolvimento e o da Lake Business para você conhecer um pouquinho mais desse projeto que a gente já falou aqui. Até dei uns certos spoilers aqui justamente para vocês, mas vocês vão conhecer muito mais desse projeto, certo? Mais uma vez, Ci, muito obrigado pela sua presença. Veio de Campinas aqui só para a gente poder conversar esse bate-papo. É uma honra ter você aqui. E assim, meus queridos, se encerra mais um episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Permaneça bem, permaneça seguro, que Deus abençoe o seu dia e nos vemos num próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.